Se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isso seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência a provação. E lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você, e no entanto resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo. Jamais desespere. Paz profunda.